Sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Você pode aumentar para mim, por favor, esse microfone? Eu não sei qual que é. Mateus capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és bom. Obrigado, Fernando. Mateus capítulo 5, versículo 17. Irmãos, nós estamos em um tempo, o mês de julho, nós estamos aprendendo, estudando, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E semana passada nós iniciamos, obviamente, do versículo 1 do capítulo 5 até o versículo 16. Hoje nós vamos estar dando continuidade no versículo 17. Se assim o nosso Deus permitir, nós vamos até o versículo 48, amém? Mas, inicialmente, eu gostaria, juntamente com a igreja, de fazer a leitura apenas do versículo 17 até o versículo 20, tendo em vista que nós vamos fazer a leitura de um por um desses versículos até o versículo 48, para que nós possamos, à luz do Espírito Santo, ouvir a voz de Deus e entender aquilo que Deus tem para a nossa vida acerca desse sermão, o Sermão do Monte. Outra coisa que é necessário a gente, eu estar podendo frisar, que você não precisa anotar, pelo menos no dia de hoje, não precisa anotar, sempre no final do culto eu vou estar mandando esse estudo na íntegra lá no grupo, para que você possa também, no decorrer da semana, utilizá-lo para você poder continuar lendo as Escrituras. Amém? Amém? Glória a Deus. Versículo 17: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abirogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer coisa que eu violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Versículo 20: Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Ministra o nosso coração, Jesus. Fale conosco. Nós queremos ouvir a sua voz. Que cessem todas as vozes, que somente a sua voz venha falar ao nosso coração nessa hora. Em nome de Jesus. Essa é a tua palavra, viva, eficaz. Nós cremos, Jesus, que somente ela pode transformar a nossa vida. Vem nessa noite, faça isso, irmãos. Faça a tua vontade, irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode se assentar. Irmãos, eu quero apenas, pelo menos nessa introdução, lembrar aquilo que já foi dito, inclusive, semana passada, acerca de o porquê estudar o Sermão do Monte. Por que nós precisamos ler, reler, pedir ao Senhor para nos ensinar esse sermão que é chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha? Irmãos, o Sermão do Monte, como eu falei semana passada, ele é o sermão mais famoso
de todos os tempos. Primeiro, porque foi o Senhor Jesus Cristo que o pregou. Segundo, porque o Senhor Jesus Cristo estava ensinando acerca do reino de Deus. E o que Jesus Cristo ensinou é exatamente que aquilo que cremos e vivemos precisa estar unidos, precisa estar juntos. Além disso, ele trata de questões a respeito das quais muitos de nós temos como vagos e confusos na nossa vida. Por exemplo, o que significa ter um estilo de vida cristão no mundo pluralístico e secularizado no qual nós vivemos? Em que aspectos os cristãos são realmente diferentes das outras pessoas? De que maneira viveremos como uma cidade edificada sobre um monte que não pode ser escondido? A nossa fé e a vida cristã são tão evidentes aos outros quanto as palavras de Jesus sugerem que devem ser? Jesus aborda uma série de questões de suprema importância, como por exemplo, irmãos, o que é o caráter cristão? Em qual posição a lei de Deus deve estar na nossa vida? Se é que ela deve estar. A disciplina é importante. Como devemos orar? Como podemos ficar livres da ansiedade em um mundo totalmente ansioso? O que há de tão errado com o espírito crítico? Por que precisamos ter discernimento espiritual? É possível que pessoas exerçam dons espirituais, mas ainda assim não sejam verdadeiros cristãos? Obviamente, Jesus responde a cada uma dessas perguntas dentro desse sermão, de qual nós estamos, volto a dizer, estudando nesse mês de julho. Irmãos, agora sim, partindo do versículo 17 que nós lemos, Jesus Cristo ele vai dizer assim: olha, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, porque em verdade, versículo 18, em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer coisa que violar um desses menores mandamentos, assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado no grande no reino dos céus. Versículo 20. E esse é um versículo chave para que nós possamos entender todo esse texto que nós vamos ler até o versículo 48. Jesus Cristo vai dizer assim: olha, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum, de maneira nenhuma, entrareis no reino dos céus. Irmãos, essa foi uma declaração assustadora. Por que assustadora? Porque era muito conhecido no meio religioso judaico daquela época uma frase que dizia que somente os fariseus e os escribas conseguiam entrar no reino dos céus. Essa frase ela dizia exatamente o seguinte: se somente a 2 homens fosse permitida a entrada no céu, então certamente um deles seria mestre da lei e o outro fariseu. Fecha aspas. Talvez fosse difícil dizer qual dos dois era superior, mas com certeza nenhum outro senão esse chegaria à candidatura de entrar no reino dos céus. Aqueles homens, os mestres da lei, os fariseus, eles tinham que lidar com 248 regularidades, regulamentos e 365 proibições. A salvação era garantida exclusivamente aos profissionais.
Somente a justiça de um escriba ou de um fariseu presumia-se que conseguiria atingir aquela meta. Mas olha o que Jesus Cristo quis dizer com isso. O que Jesus Cristo veio para nos mostrar? Que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de modo nenhum, aqui, irmãos, Jesus Cristo está extinguindo a possibilidade, de modo nenhum, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino dos céus. Com certa frequência é aceita a seguinte explicação: essa justiça que os fariseus possuem não lhes dará entrada no reino dos céus. Isso é bem claro que Jesus Cristo está dizendo. A justiça que os fariseus possuíam não lhes dava o direito de entrar no reino dos céus. Precisava ser algo além daquilo. E somente a dádiva da justiça de Deus ao homem poderá fazê-lo. Isto é, sem dúvida, o que Jesus Cristo quis dizer. Mas as implicações aqui não são sempre compreendidas por completo. Jesus Cristo não só nos justifica compartilhando conosco de sua justiça, Ele também nos santifica e nos transforma, tornando-nos justos. Em outras palavras, nossa justiça de fato deve exceder a justiça dos fariseus. Pois, se não somos mais justos do que eles, não somos justos de forma nenhuma. E isso nós vamos ver, irmãos, nos versículos posteriores, que sempre Jesus Cristo vai dizer algo assim: olha, você vai ver na sua Bíblia aí, ouviste que foi dito. Sempre Ele vai dizer isso. Ouviste que foi dito aos antigos. Jesus Cristo estava dizendo, irmãos, que não é simplesmente a lei em si, mas a forma em que os fariseus e os mestres da lei encaravam aquele mandamento, a forma como eles tratavam aquele tipo, aquele mandamento, aquela lei. Era que Jesus Cristo veio demonstrar que precisamos ir mais além do que aquilo, e vai fazer sentido para nós. Quando, por exemplo, acompanha comigo aí, por favor, no versículo 21, ele vai dizer assim: olha, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Irmãos, é interessante nós lembrarmos que a justiça, que aqui Jesus Cristo está dizendo que é necessário nós irmos além, exceder esse tipo de justiça, é uma justiça superficial. E agora aqui nós vamos colocar aqui essa justiça, é uma justiça superficial, e a justiça que Jesus Cristo veio mostrar que precisamos viver é uma justiça verdadeira. É justiça superficial versus justiça verdadeira. E a justiça verdadeira é aquela que nós precisamos viver na íntegra. Quando nós olhamos para esses versículos que nós vamos ler agora, nós precisamos entender que esse é o tipo de vida que Deus espera que nós vivamos. Semana passada nós falamos sobre as bem-aventuranças, sobre, no final inclusive, sobre ser sal, sobre ser luz, e o Sermão do Monte é justamente isso. O viver está exatamente unido com a forma em que nós estamos andando. Sabe, o fato de nós termos confessado a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador precisa estar junto com a nossa forma de viver, com a nossa forma de falar, com a nossa forma de tratar as pessoas. Isso está intrinsecamente unidos e juntos. Quem está entendendo, diga amém. Agora, irmãos, o que Jesus Cristo está dizendo? Vamos lá. Versículo 21. Aqui ele começa a mostrar, irmãos: ouviste que foi dito aos antigos,
Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raca será réu de cinese, e qualquer que lhe chamar de louco será réu de fogo eterno. Jesus Cristo está mostrando, irmãos, que os escribas e os fariseus diziam para as pessoas acerca desse mandamento: olha, vocês não podem matar o próximo, vocês não podem cometer homicídio. Nota que Jesus Cristo está dizendo: ouviste o que foi dito. Jesus Cristo não está dizendo, irmãos, que a lei foi colocada dessa forma. Isso é bom nós entendermos, porque muitas pessoas pensam que Jesus Cristo estava indo contra a lei. Ele deixou bem claro que ele não foi contra a lei. Pelo contrário, ele veio trazer sentido para a lei. Nos versículos 17 ao 20, isso ficou bem claro, que ele veio trazer sentido para a lei. Então, aqui Jesus Cristo está dizendo: olha, vocês não podem matar, tirar a vida de alguém, é proibido. Por quê? Porque Deus é o dono da vida, Ele é a vida. Mas Jesus Cristo está dizendo: você pode ir mais além do que isso. Você pode não se encolerizar sem motivo. Ele vai dizer assim, olha, versículo 22: qualquer um que sem motivo se encolerizar. Isso aqui é bom a gente perceber, irmãos, que Jesus Cristo inclui aqui um sem motivo. Isso aqui para mim é maravilhoso, porque é um detalhe. E se encolerizar, irmãos, é ficar com raiva excessiva. Mas algumas vezes na nossa caminhada, nós ficamos com raiva por motivo. Sim ou não? Tem um motivo específico. Mas tem pessoa que sem motivo algum fica com raiva. Olha o que Jesus Cristo está falando: e qualquer que se encolerizar sem motivo, sentir raiva sem motivo. Por que Jesus Cristo coloca essa palavra aqui, sem motivo? Porque a raiva faz parte dos sentimentos do ser humano. O que não pode, irmãos, é ser sem motivo. Eu imagino Jesus Cristo com muita raiva quando ele entrou dentro do templo e virou a mesa, onde as pessoas estavam vendendo as coisas dentro do templo. Então você acha que Jesus Cristo fez aquilo mesmo? Xingou as pessoas: vocês não vão fazer da casa do meu pai um lugar de cambiadores. A casa do meu pai será chamada casa de oração. Sim. Por isso ele também colocou aqui: qualquer que se encolerizar sem motivo. Agora, quantas vezes nós, irmãos, estamos nos encolarizando ou ficando com raiva sem motivo? Então, Jesus Cristo está nos mostrando: se queremos entrar no reino dos céus, precisamos olhar para essas pequenas coisas. Fútil, por motivos banais. É nesse momento que Jesus Cristo está dando sentido para a lei. Chamar de louco, isto é, uma palavra de ofensa que precede do ódio. Quantas vezes, irmãos, nós chamamos as pessoas de louco? Esse cara só pode estar louco, essa mulher só pode estar louca. E às vezes, irmãos, a gente não percebe, entende? E às vezes a gente tenta descontextualizar aquilo que a gente está falando, sem perceber, irmãos, que nós estamos cometendo um erro grave. Nós precisamos cumprir com aquilo que Jesus Cristo está nos ensinando, irmãos. Olha o que a Bíblia está nos mostrando, versículo 23 ao 26. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao teu altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai e reconcilia-te primeiro com o teu irmão, depois vem e apresenta a sua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão.
Em verdade vos digo, que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o seu último centavo. Mas o que Jesus Cristo está dizendo, irmão? A importância de você ter um coração limpo, para que você possa trazer sua oferta. E quantas vezes nós chegamos diante do Senhor com um coração sujo, com mágoa no coração, e pensamos, irmãos, que Deus vai receber a nossa oferta. Porque esse mês eu recebi um valor alto, humanamente falando, então Deus vai receber. Não tem nada disso, irmão. Inclusive, eu quero reforçar aquilo que está na Bíblia. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, não traga a sua oferta. Não traga. Reconcilia primeiro o seu coração, depois você vem e traz sua oferta. Vai lá, sabe? Conversa com essa pessoa. Sabe por quê, irmãos? Se nós não ensinarmos isso aqui, as pessoas pensam que pode comprar Deus. Uma coisa, irmão, não vai sobressair a outra. Não vai. Deus não é comprável. Se você tem algo contra o seu irmão, o seu dízimo, a sua oferta, irmão, de verdade, você precisa primeiro ir lá conversar com o seu irmão e reconciliar com ele. É o que Jesus Cristo está ensinando. Às vezes você pode olhar para esse texto e falar assim: mas isso aqui foi há mais de 2000 anos atrás. Ainda hoje nós precisamos olhar para esse texto. E eu falo isso com total propriedade. Sabe por quê, irmãos? Todos que me conhecem sabem que eu fui chamado, irmãos, para pregar por causa de dinheiro. Eu falo com a cidade, eu não fui chamado para ganhar dinheiro. Fui chamado, irmãos, para conhecer Jesus. Você entende isso? Você entende isso, irmãos? Nós não fomos chamados, irmãos, para conquistar as coisas desse mundo. E graças a Deus, que essa é uma igreja que prega a palavra, irmãos, que prega o Evangelho. Nós não temos dificuldade de dizer isso para você. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo tem sustentado essa obra. Se você tem algo que você precisa corrigir, vai primeiro corrigir. Depois que corrigir, traz isso. Apresenta a Deus. Aí sim vai fazer sentido você se chegar diante de Deus com o coração limpo, sem nada contra o seu próximo. Agora vamos lá. Olha o que Jesus Cristo está nos mostrando. Se não conseguimos perdoar o nosso irmão que estava no caminho conosco, como nós vamos nos chegar diante de Deus? Como sacerdotes que somos, Pedro vai dizer: vocês são sacerdotes. Agora, como que nós vamos chegar diante dele? Porque muitas das vezes as pessoas perderam o temor a Deus. Sim, perderam o temor a Deus. Porque o sacerdote, para entrar, irmãos, no Santo dos Santos, ele tinha que amarrar um sino na sua perna, porque se ele tivesse impuro, ele era fulminado diante de Deus, diante da arca que representava a presença de Deus. E às vezes as pessoas hoje não estão nem. No domingo é uma bênção. De segunda a sábado é um testemunho. Domingo é testemunho. De segunda a sábado, testemunho. Só história triste. Mau testemunho. Pode ir, meu irmão, é isso mesmo. Então, irmãos, nós não podemos incorrer esse risco de viver dessa forma. Se tem algo que precisa corrigir, precisamos corrigir. Olha que outra coisa que Jesus Cristo vai dizer: o adultério. Versículo 27, acompanhe comigo, irmãos. A Bíblia vai dizer assim: olha, ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca e atira para longe de ti, pois
pois te é melhor que se percam os seus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos seus membros se perca do que todo o teu corpo será lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Qualquer que casar com ela repudiada, comete adultério. Aqui Jesus Cristo está falando sobre o adultério e também sobre o divórcio. Primeiro sobre o adultério, irmãos. O que foi dito, o que os fariseus, eles diziam: vocês não podem adulterar. Jesus Cristo vai mais além. Aonde você está colocando os seus olhos? Se os seus olhos for bom, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos for mal, todo o seu corpo será trevas. Agora Jesus Cristo está dizendo: se o seu olho te faz pecar, arranca. Melhor te é entrar no céu sem o seu olho do que ir para o inferno com todos os seus membros. Agora, essa aplicação precisa, irmãos, nós precisamos entender. Eu nunca vi ninguém pegar uma faca e arrancar o próprio olho. Mas Jesus Cristo está dizendo algo aqui para nós essa noite: seja radical com o pecado. Seja radical, corte na carne, sabe? Tire tudo aquilo que tem te afastado de poder entrar no reino dos céus. Porque existem ainda muitas pessoas que precisam entender esse versículo, que a cobiça não é do agrado de Deus. Se você cobiçou, você já pecou no seu coração. Então, seja radical. Mas tem muitas pessoas que não querem. Tem pessoas que têm anos e anos que se converteram e ainda se escondem atrás de uma vida pomposa. Não, eu nunca traí minha esposa. Não, eu estou bem, sabe? Não, mas não pode ver alguém na rua que está cobiçando. Está pecando da mesma forma. Muito mais do que você cumprir e não adulterar, ou cumprir e não viver na prática, é você não deixar, não emprestar os seus olhos para esse pecado. Jesus Cristo está mostrando: olha, se você continuar vivendo desse jeito, você vai para o inferno. Isso é claro aqui no texto. Por isso é bom nós olharmos para o sermão do monte. Algumas pessoas dizem, alguns teólogos dizem, que o sermão do monte é o texto mais importante da Bíblia. Mateus 5, 6 e 7. Porque é lá que Jesus Cristo nos ensina como viver, como ser cristão de verdade. E quantos lares, irmãos, estão sendo destruídos por causa disso? Quantos lares, irmãos, que estão sendo destruídos por causa dessas questões aqui que Jesus Cristo está falando? Que muitas pessoas não creem. Às vezes entra num ouvido e sai do outro. Mas eu quero te dizer: se você quer ser um cristão, você tem que viver na íntegra isso aqui. Nós, como igreja, temos que viver na íntegra. Tudo isso aqui. Fácil. Muito fácil. Mas o Espírito Santo nos ajuda. Ele está disponível para nós. O que Jesus Cristo falou sobre o divórcio? Que o desquite é um instrumento legal do divórcio, atestado pelo testemunho. Não se pode permitir, exceto em caso de adultério, pois o adultério desfaz a aliança do casamento. Mas aquele que repudiar sua mulher por qualquer outro pretexto fará com que ela cometa adultério.
assim como aquele que se casar com a repudiada. Muitas das vezes, irmãos, eu tenho ouvido muitas pessoas que criam justificativas. Essa semana eu conversei com uma pessoa e dentro do carro, e ali naquela conversa ele falou assim: olha, eu cometi adultério e já estou no meu terceiro relacionamento depois do adultério. 19 anos de casado, ele falou. E ele me perguntou a opinião sobre isso. Eu falei: meu amigo, eu tenho que te falar, você está errado. Diante disso, você me confessou, você precisa entregar sua vida para Jesus. Se a sua esposa que você cometeu adultério te perdoar e você voltar a viver um relacionamento com ela, você pode. Agora, fora disso, você tem que ficar sozinho nessa sua vida e aceitar isso. Que é Bíblia. E eu vou cancelar aquilo que Jesus Cristo falou. E ele confessou com a própria boca que ele adulterou. Já estava no terceiro relacionamento depois do. Agora, às vezes as pessoas, irmãos, não são sinceras com as outras, porque elas têm medo das pessoas, sabe, se revoltar contra elas. Tem medo de perder as pessoas no contexto religioso. Só que, irmãos, vamos ser sinceros, estamos aqui na Bíblia. Se você cometeu adultério, se a pessoa cometeu adultério, precisa entender que, entende? E muitas pessoas, às vezes, irmãos, não aceitam. Se nós tivermos que aconselhar as pessoas, precisamos aconselhar as pessoas biblicamente. Não tem porém, entende? Não tem essas questões, porém, mas também, mas ela também não te tratava bem, né? Não tem isso não, irmãos. Entende? Se você firmou uma aliança de casamento, de relacionamento, você tem que ir até o fim. Entende? Até que a morte separa. Ponto. Isso é bíblico. Não é algum machismo. Eu acho. Eu acredito. Bíblico. Casou, até que a morte separa. Amém? Jesus Cristo está mostrando isso para nós. E a gente precisa acreditar nisso. Amém? Por que eu estou sendo enfático nisso aqui, irmãos? No contexto que a gente está vivendo, tem surgido um monte de questões que vai na contramão disso que Jesus Cristo ensinou. Um monte de questão que vai na contramão disso aqui que Jesus Cristo ensinou. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, a gente vai ver Jesus Cristo ensinando. Jesus Cristo ensinando acerca do divórcio. Em que posição que a pessoa pode se divorciar? No caso do adultério. Por isso eu disse para ele: olha, se ela te perdoar, se sua esposa te perdoar, volte a viver com ela. Ele até falou que ela perdoa, mas que ele tem dificuldade. Olha, você vê, meu irmão, então você está querendo queimar no fogo do inferno. Isso que a Bíblia está dizendo. Irmãos, vamos lá. Nós não podemos aceitar outra coisa que não seja a Bíblia. Olha o que a Bíblia está dizendo sobre coisas que é simples, às vezes para nós, mas que é importante. Os juramentos. Ele vai dizer assim, olha, versículo 32. Desculpa, 33. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás seus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis pelos céus, porque é o trono de Deus,
nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Vamos, quantas vezes a gente já ouviu pessoas que são cristãos e às vezes para afirmar aquilo que está falando, a pessoa fala: eu juro por Deus, eu juro de pé junto, misericórdia. Jurar de pé junto é juro. Você sabe que a pessoa que fica de pé junto morreu, né? Eu juro de pé junto. Nossa, o que Jesus Cristo está falando? Para de fazer isso. Você não pode fazer com que um cabelo da sua cabeça se torne branco. Você não tem poder nenhum sobre as coisas desse mundo, sobre nada. O que você está jurando? O que você está jurando? Jesus Cristo está mostrando aqui, irmãos, olha. E às vezes nós erramos. Falso juramento. Os céus pertencem ao trono de Deus, a terra é governada por Ele, Jerusalém é a cidade do grande rei. A nossa fala tem que ser o quê? Sim, sim? Não, não. Não existe mais ou menos. Tem que ser o quê? Sim, sim? Não. Que passar disso é procedência do maligno. Agora, irmãos, quantas vezes nós conversamos com as pessoas e as pessoas mudam de fala de uma hora para outra? Eu conheço pessoas, irmãos, que são cristãos, que elas mesmas caem em contradição daquilo que falam. Elas mesmas falam uma coisa, as pessoas falam uma coisa com você. Amanhã você vai conversar com a pessoa e fala: não falei isso. Você tem que decidir. Sim, sim. Não, não. Sem entrar, irmãos, na questão da mentira. Quantos cristãos que contam mentira, vivem em cima de mentira, irmão? Olha o que Jesus Cristo está falando. Se Ele fala, irmãos, acerca de juramento, imagine, irmãos, o quanto que é horrível aos olhos de Deus, porque João 8,44 vai dizer que o pai da mentira é o diabo. O quanto que é horrível nós emprestarmos a nossa boca para mentira. Eu conheço cristãos que são mentirosos, irmãos. Pessoas que o homem fala uma coisa, a mulher fala outra. Eles não conseguem entrar em concordância para conversar com você acerca daquilo que é verdadeiro. E você percebe, está mentindo, está falando mentira. Agora, irmãos, deixa eu te falar, olha, não empreste a sua boca para Satanás. Fale somente aquilo que é verídico, que é verdadeiro. Se você for falar algo que você está cogitando, não fale. Porque Tiago vai dizer que o homem perfeito é aquele que consegue segurar a própria língua. E daqui, irmãos, um dos maiores erros que incorremos nesses dias. Aquele que consegue segurar a sua língua é o varão perfeito. E esse aqui é algo que nós precisamos observar demais. Muito. Porque eu conheço, volto a dizer, irmãos, inúmeras pessoas que não se arrependeram de ser mentirosos, porque continuam mentindo. E as pessoas às vezes contam mentira que até elas mesmas acreditam na própria mentira. Irmãos, eu sei que é difícil de falar, mas é verdade. Até mesmo a pessoa, sabe, até mesmo a pessoa, ela cria tanta, sabe, fantasia para aquela mentira, que até mesmo ela acredita na mentira. A própria pessoa acredita na mentira. Irmãos, Jesus Cristo está falando, a palavra do homem tem que ser sim, sim, não, não. Sim, sim, não. O que passar disso
é do maligno. Agora, no versículo 38, ele vai dizer assim, a respeito da vingança: ouviste que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ah, isso aqui pega muita gente, né? Como é difícil de ver isso aqui, né? Vamos ser sinceros. Vamos lá. Olha, vamos ler de novo. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que lhe bater a face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que lhe emprestes. Olho por olho, dente por dente, que foi dito aos antigos. Nada disso. A mansidão é a marca do verdadeiro cristão. Dá outra face. Jesus Cristo fez isso. Escolha perder. Irmãos, a gente vive num mundo em que as pessoas só querem ganhar. O Sermão do Monte, irmãos, ele nos ensina a viver a contramão do mundo. Volto a dizer, a gente vive num mundo em que as pessoas só querem ganhar. Jesus Cristo está dizendo através desse versículo aqui, olha, escolha. Em algum momento da sua vida você vai ter que fazer essa escolha. Supera as afrontas. Sempre disponíveis do tocante ao quê? A dar. Cristo, inclusive, se deu pelo mundo. Ele deu a outra face. E assim nós precisamos viver nessa era. Agora, para finalizar, olha o que os versículos vão dizer. Versículo 43: ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Você já orou por alguém que te persegue? Foi fácil? Nunca é fácil. Já contei isso aqui, mas eu acho que é pertinente contar de novo. Uma vez eu estava trabalhando numa empresa e com 6 meses de empresa desencadeou uma perseguição muito grande contra a minha pessoa naquela empresa. E eu tinha 5 meses, 5, 6 meses, e aquela pessoa tinha 20 anos. A cidade estava grávida naquela época, isso há 16 anos atrás. E quantas vezes, irmãos, eu chegava em casa e ajoelhava na cama, começava a chorar, sem brincadeira. E eu falava para a cidade, sabe falar comigo assim, a cidade já é mais, o temperamento dela um pouco mais, em algumas coisas, né? Mas forte como eu, né? Ela falava assim: é de conta nesse recurso. Tem necessidade de você continuar passando por isso, não. O cara está. Vamos falar no linguajar, o cara está te tirando. A linguagem de hoje. O cara está te tirando. Só que, irmãos, eu estava aprendendo isso aqui na prática. E comecei a orar e a pedir ao Senhor pela vida daquele homem. Pedi ao Senhor para fazer a vontade dele. Essa era a minha oração, sabe, irmãos? E falei: Senhor, eu não sei o porquê que esse homem está me perseguindo. E eu estou querendo fazer a tua vontade. E perseguindo, irmãos, e eu ouvia coisas assim que eu falei: meu Deus, não pode ser. E até que um certo dia eu cheguei para trabalhar e ele tinha sido despedido da empresa. E eu, em um momento, eu pedi ao Senhor para mandar ele embora da empresa. Eu só pedi ao Senhor para abençoar a vida. Pedi ao Senhor para entrar naquela situação. Orei por ele, sabe?
Mas o que eu quero dizer para você, irmãos, é que é justamente isso que Deus quer que a gente faça. Quando se desencadear uma perseguição contra a sua vida, Jesus Cristo está falando: olha, ore por essa pessoa, vai além. Além, o que as pessoas, o que os fariseus diziam? Olho por olho, dente por dente. Jesus Cristo está falando: ore por seu filho, ore por aqueles que te perseguem. E é assim que nós vamos demonstrar Jesus Cristo nessa caminhada. Agora, irmãos, como é difícil viver isso. Somente os filhos do reino irão conseguir fazer isso. Viu, Diego? Orar por aqueles que te perseguem. Apresenta o nome lá e fala: Senhor, entra nessa situação, muda essa história, Jesus. Fecha a boca do leão. Somente os filhos do reino vão conseguir fazer isso. Ser diferente de tudo que você já viu e ouviu. É bom lembrar, irmãos, que Jesus Cristo fez isso quando Ele estava sendo crucificado. Ele amou as pessoas, Ele orou por elas. E podemos afirmar com toda certeza: Jesus é perfeito. O maior exemplo de perfeição está nele, pois Ele nos amou quando nós não merecíamos. Ele nos deu o seu amor ao invés de castigo. E aqui, irmãos, nós finalizamos. Olha o que Jesus Cristo está falando. Versículo 48. Desculpa. Versículo 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus, sobre os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazeis os publicanos também assim? Sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Aqui está a perfeição que Jesus Cristo afirma que podemos chegar um dia. A perfeição está em amar aquele que nos persegue. A perfeição está em ir além daquilo que está sendo colocado para nós fazer. A perfeição está: não jure, não cobice. A perfeição está em amar a Deus de verdade. Aqui está, irmãos, a perfeição que Deus espera que nós venhamos viver. Agora, se nós não estamos dispostos a viver tudo isso, logo nós corremos um grande risco de ficarmos fora daquele dia, em que nós temos corrido toda a nossa vida em vão. Precisamos observar tudo aquilo que Jesus Cristo está falando nesse Sermão do Monte. E se em algum momento você falou assim: olha, lembra esses versículos, você falou assim: olha, eu ainda não li isso, peça a Deus para te ajudar. Peça o Espírito Santo para te ajudar. E se em algum momento você sucumbir e errar em algum ponto desse aqui, peça ao Espírito Santo para te ajudar. Vamos seguir. Até que um dia nós possamos, irmãos, olhar para esses textos e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho conseguido, não por mim mesmo, mas por causa de Ti, por causa do Seu imenso amor, por causa da Sua graça, por causa do Seu perdão. E aqui eu finalizo lembrando o último versículo aí do capítulo 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O nosso Deus é perfeito, amém? Cristo está nos chamando como filhos a ser perfeito como nosso Pai.
Coloca a mão no seu coração. Sem arrogância nenhuma, mas em cima daquilo que Deus está nos ensinando. Fala assim: Senhor, eu quero ser perfeito, conforme a tua palavra. Amém, queridos? Que nós possamos, irmãos, nesses dias querer esse tipo de perfeição aqui. O mundo vai querer te impor outro tipo de perfeição, um estereotipo humano, caído, falho. A perfeição de Deus, a perfeição de Cristo, que Ele está nos oferecendo, vai na contramão daquilo que o mundo está. A perfeição de Deus você tem que diminuir para você crescer. Você tem que abrir mão, você tem que se humilhar, você tem que, sabe, irmãos, olhar para Jesus, aprender com Jesus, que é manso e humilde. A perfeição de Deus vai de encontro a isso. E que nós possamos aprender a viver essas questões, todas essas coisas. Amém? Quantos que estão aqui nessa noite que desejam viver tudo isso? Amém? Que nós possamos, em nome de Jesus, aprender a viver isso. Ser cristão.